Olá pessoal, estamos de volta, graças a Deus. E o assunto de hoje eu quero estar direcionando ele para você que acredita em Jesus. Não é um assunto evangelístico, senão um assunto de instrução, algo que eu considerei útil e pertinente para nós estarmos abordando hoje. Vou me expor aqui mais uma vez a críticas, tenho certeza disso, mas eu vou correr esse risco, mas as minhas intenções elas são as melhores possíveis. Eu quero também como propósito nesse vídeo estar aqui nos permitindo a fazermos uma diferenciação entre a lei de Moisés e o Evangelho de Jesus. Aí você pergunta, há diferença entre a lei de Moisés e o Evangelho de Jesus? Não é tudo Bíblia? Sim, é tudo Bíblia, mas há diferença sim. Porque a lei de Moisés ela foi dada aos judeus. Vamos ver isso e eu vou mostrar para você aqui em Deuteronômio capítulo 4, no versículo 8. Olha só o que diz aqui, ó. Deus falando, com o povo. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então Deus aqui ele está falando com o povo e dizendo que a lei não era para as outras nações, era só para Israel. E que as outras nações tinham as suas leis, mas que essas leis não eram tão justas e tão boas quanto era a lei de Deus para o seu povo Israel. A lei foi dada por intermédio de Moisés ao povo de Israel. Porém, quando nós falamos sobre o Evangelho de Jesus, nós temos que dar um pulinho lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, quando Jesus diz: "E este Evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim." Observem que a lei de Moisés ela tem um lugar específico. A lei de Moisés ela se enquadra, ela se encaixa, ela cabe apenas entre o povo de Israel. Agora o Evangelho de Jesus ele não é de exclusividade de nenhuma nação, senão que foi direcionado e trazido por Jesus para todas as nações. Então aqui começa a grande diferença entre a lei de Moisés e o Evangelho de Jesus. Mas então por que eu estou falando sobre esse assunto? Por que eu me dispus em falar sobre esse assunto? É porque eu vejo que muitas pessoas elas são bombardeadas hoje nas igrejas a partir da lei de Moisés. As pessoas são torturadas, são sentenciadas, são colocadas em disciplina. Muitas atrocidades têm sido feitas moralmente falando sobre o povo de Deus. Do tipo, use determinada roupa, não faça isso, não faça aquilo. Sendo que, na verdade, esses assuntos pelos quais as pessoas são sentenciadas, elas não estão contidas no Evangelho de Jesus. A gente vê que no Velho Testamento, na lei de Moisés, Deuteronômio 22:5, havia ali uma descrição quanto à roupa que deveria ser usada pelo homem e pela mulher. Porque quem fizesse diferente estaria cometendo abominação. Mas a gente vê na lei de Moisés também que expor a nudez era uma abominação. Deus vai falar muito isso no livro de Levíticos, que expor a nudez era uma abominação. Só que Deus, ele vem para Isaías e pede para Isaías que ele, por 3 anos, ele saia da cidade nu e descalço. Então, olha só como que Deus é soberano, ele dá uma lei, mas no entanto, lá na frente, ele pede para um profeta descumprir aquela lei. Vamos falar aqui de primogenitura. Vocês já perceberam que a lei da primogenitura na Bíblia, ela nunca aconteceu? O primogênito deveria receber a bênção do pai e usufruir de um direito, que o primogênito tinha. Só que desde Abraão, a gente vê que o primogênito de Abraão não recebeu a bênção da primogenitura, que era Ismael, e sim Isaque. A gente vê que dos filhos de Isaque ali, o Jacó e o Esaú, quem recebeu a bênção da primogenitura não foi Esaú, que era o primogênito, mas sim foi o Jacó. E dos filhos de Jacó, quem recebeu a bênção da primogenitura? Foi Rúben, o mais velho? Não, foi José. Foi o 11º filho, ele recebeu a bênção da primogenitura. E assim, durante toda a história do Velho Testamento, a gente vai ver Deus dando leis aos homens, mas que na verdade, essas mesmas leis, por uma questão de verdade, elas não são aplicadas nem pelo próprio Deus. Lá em Levíticos, no capítulo 19, no versículo 28, hoje também usa-se muito isso nas igrejas para proibir, vamos supor, a tatuagem. É um assunto muito polêmico. Eu não estou aqui fazendo apologia de tatuagem, mas vamos falar do que a Bíblia fala. Vamos falar aquilo que está na Bíblia. O que diz lá em Levíticos 19 e 28?
pelos mortos não fareis lacerações na vossa carne, nem imprimireis marcas no vosso corpo. Mas que o texto já começa falando pelos mortos. Porém, o próprio Deus, na mesma lei de Moisés, ele vem para Moisés e diz: ó Moisés, todo filho homem, todo macho, eu quero que todos os homens recebam uma marca no seu prepúcio, uma laceração. Por isso que eu digo para vocês, principalmente hoje, nós não temos como seguir a lei de Moisés, é impossível para nós. O próprio Moisés tinha consciência disso, e ele, como profeta, ele recebeu uma revelação do Senhor. E ele diz lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, ele diz diante do povo: Deus vai levantar do vosso meio, entre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Moisés, ele sabia que a sua lei, ela teria vigência até um determinado ponto. E esse ponto, ele era demarcado, ou seria demarcado, com o nascimento de Jesus. E a partir do momento que Jesus nascesse, então a lei de Moisés, ela se encerraria. Por isso que lá em Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João. A partir de agora é pregado o evangelho do reino. O próprio João Batista, lá em João, no capítulo 1, no versículo 17, o que ele diz? Ele diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade foi dada por meio de Cristo Jesus. João Batista está deixando claro aqui que a lei não era a verdade e que na lei não havia graça. Porém, no Evangelho de Jesus foi manifestado a graça de Deus e a verdade de Deus. E como eu estava falando para vocês sobre a lei que foi dada ao povo de Israel em Deuteronômio no capítulo 4, no versículo 8, Paulo também ele escreve aos Romanos no capítulo 1, no versículo 16 o seguinte: pois não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então olha Paulo aqui também deixando claro que o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Quando Paulo está diante de Festo, do sumo sacerdote e dos principais sacerdotes, sendo julgado ali, sendo exposto a julgamento, lá em Atos no capítulo 25, no versículo 8, quando ele se levanta, com o direito de sua defesa, ele diz: porque eu nada pequei contra a lei dos judeus. Então a lei era dos judeus, a lei não é para a igreja, a lei de Moisés não é para a igreja. Deus levantará do vosso meio um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Jesus vem lá em Marcos 1:15, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Imagina Jesus numa nação judaica, onde os valores morais, onde os princípios estavam todos embasados na lei de Moisés. Imagine Jesus chegar para esse povo gritando e dizendo: ei, largue mão da lei de Moisés, gente, arrependei-vos e crede no evangelho. É isso que Jesus está falando para nós. Eu não quero que a igreja de Jesus ela seja subjugada a partir da lei de Moisés, porque na lei de Moisés não há graça, na lei de Moisés não há verdade. A graça e a verdade, elas nos foram dadas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e credes no evangelho. As leis de Moisés, elas foram dadas ao homem simplesmente para o homem ver o quanto ele é incapaz de cumprir a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos diz que a lei, ela serviu apenas como aio, apenas como tutor, um alguém, ou algo que apenas serviu para conduzir o povo até Cristo. Mas quando Cristo se manifestou, então a graça de Deus foi manifestada sobre a terra e sobre os homens. E a partir do evangelho de Jesus também foi dada a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou falando essas coisas? Eu quero destruir a lei? Jesus fala lá em Mateus no capítulo 5, no versículo 17... não cuideis ou não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Se Jesus não veio destruir a lei, muito menos eu vim destruir a lei. Mas Jesus, ele foi o único que cumpriu a lei. E ele diz: eu não vim destruir a lei e nem os profetas, eu vim cumpri-la. Porque nem um tio e nem um jota será tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Só que
no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, ali tem o maior brado da história da humanidade, que foi o brado que Jesus deu lá na cruz quando ele disse tetelestai, ou seja, está cumprido, está consumado. Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. E lá na cruz ele deixou muito claro que ele havia cumprido a lei. E uma vez que a lei foi cumprida, no entanto, agora ela perdeu o seu vigor. O apóstolo Paulo fala sobre a caducidade da lei. A lei se tornou caduca porque ela teve que dar lugar ao evangelho da salvação. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego e de todo aquele que crê. Esse é o poder do Evangelho que eu quero que você, a partir de agora, comece a dar ênfase ao Evangelho de Jesus. E não permita que ninguém venha te subjugar, que ninguém venha te sentenciar a partir da lei de Moisés. Porque o não cumprimento da lei de Moisés trazia sentenças ali que resultavam muitas vezes até na morte da pessoa, na morte dos seus familiares, na morte dos seus animais, na destruição da sua casa, dos seus bens. As pessoas eram exterminadas com tudo aquilo que elas tinham. Isso era a lei de Moisés. E pela lei de Moisés levaram uma mulher adúltera, porque o objetivo dos fariseus era apedrejá-la e também incriminar Jesus se ele falasse alguma coisa contra a lei de Moisés. Porém, Jesus, ele envergonhou todos aqueles acusadores com a sua palavra, com o seu evangelho, colocou-os todos em retirada e Jesus concedeu perdão àquela mulher adúltera, porque ele cumpriu a lei, mas ele não aplicou a lei na vida das pessoas. Ele cumpriu a lei e ministrou graça. Isso é muito interessante sobre Jesus, porque Jesus, ele absorveu todo o impacto da lei, todo o impacto do pecado, todo o impacto da maldição, ele absorveu em si mesmo para que nós fôssemos livres das consequências do nosso próprio pecado, sendo que lá na cruz ele recebeu o amargo fel para que nós pudéssemos provar da água da vida. Jesus provou da morte para que nós recebêssemos a vida eterna, mas ele provou tudo isso por nós. Como diz lá em Isaías 53, nós o reputávamos como ferido e aflito de Deus, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glórias ao nome de Jesus e glórias a Deus pelo evangelho da salvação que nos foi dado. Viva pelo evangelho de Jesus Cristo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.